Graças a Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao versículo de número 29, para a nossa meditação. Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao versículo de número 29. Deus é louvado. Amém? Então vamos ler como nós temos o costume. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Quantos irmãos estão em pé, nós vamos fazer a Deus uma oração. Senhor, nós te damos graças mais uma vez pela oportunidade concedida a cada um de nós de voltarmos à tua casa nesta noite, com o propósito de adorar ao Senhor, também de estudarmos a tua palavra. Por um instante tivemos a oportunidade de dobrar nossos joelhos e buscar tua face. Estamos agradecidos a ti, ó Deus, por este momento. Então pedimos ao Senhor que mais uma vez fale conosco, dê-me graça, inspiração, revelação da tua palavra e alimente a tua igreja. Que o teu Espírito venha falar ao nosso coração e que assim, Senhor, teu nome seja louvado e nossas vidas edificadas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, os irmãos têm liberdade para tomarem os assentos. Meus queridos irmãos, quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade de estar com os irmãos em mais uma terça-feira, onde temos o objetivo de estudarmos a palavra de Deus e estamos aqui com o propósito de darmos seguimento ao que temos estudado com os irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos, neste momento sem perca de tempo, para abrir as Bíblias na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 2. Bendito seja o santo nome de Jesus. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 2. Os irmãos que estavam conosco aqui na terça-feira passada sabem onde paramos a nossa palavra. E queremos começar a partir daí. Porém, lembro os irmãos que na semana passada procurei falar com os irmãos sobre a razão da escrita desta segunda carta, o que motivou Paulo, levou Paulo a escrever esta segunda carta, e o porquê do capítulo 2, precisamente os versículos 2 até o versículo de número 11, os versículos 1 até o versículo de número 11. Nossa atenção vai estar voltada, ela vai voltar para os versículos 5 a seguir, até o versículo de número 11, onde começamos a estudar com os irmãos na semana passada. Portanto, lembramos os irmãos o porquê que Paulo escreve a esta igreja. Os irmãos estão lembrados que nós estamos falando sobre a questão do perdão. Lembro aos irmãos que estudamos aqui que não perdoar é desobedecermos a Deus. Perdoar é demonstrar também o caráter de Deus presente na nossa vida. É refletir, portanto, o caráter de Deus em nós. Quero lembrar os irmãos que eu disse que
Aos olhos humanos, é perfeitamente aceitável negar o perdão, mas aos olhos de Deus é pecado como outros pecados. E nem sempre nós pensamos sobre isso. Logo, a minha palavra aos irmãos é: vamos refletir sobre esta questão. Disse aos irmãos que nós temos que encarar a realidade e saber que perdoar não é fácil, mas é preciso, é possível e é uma atitude de fé. Se nós não atentarmos para esta questão, automaticamente também não lograremos êxito no que diz respeito a vivermos uma vida espiritual com qualidade que corresponda à expectativa de Deus em relação a nós que servimos ao Senhor nosso Deus. Diz-nos a Bíblia que nós andamos por fé e não por vista. Claro que Paulo está falando dentro de outro contexto, mas lembrando os irmãos que a palavra de Deus, dela nós extraímos várias lições. Embora literalmente Paulo está falando sobre a transição, a saída da pessoa aqui desta terra, indo para estar com o Senhor nosso Deus, daí a esperança existente entre nós, e se não pela fé, esta esperança não pode ser concebida no coração. Aí Paulo então fala que não andamos por vista, mas por fé. Todavia, meus amados e queridos irmãos, os princípios que Deus estabeleceu na palavra de Deus para serem vividos por nós, só é possível se nós os vivermos por fé. Não esqueçamos isto, tenhamos este entendimento. Nós vamos, portanto, agora voltar ao que começamos a falar com os irmãos na semana passada. Eu aproveito e faço aqui uma observação, porque lembro bem que na terça-feira passada havia um grupo de pessoas que estavam aqui, e dentre esse grupo, uma boa parte, a maior parte dos irmãos estão, mas outros não estão. Eles nunca conseguem estudar um assunto de uma forma organizada. A Bíblia, irmãos, ela precisa ser estudada de uma forma organizada. Ela precisa obedecer uma metodologia. Às vezes as pessoas pincelam sobre doutrinas, mas não sabem de fato o que é a doutrina na íntegra. E por esta razão, eles acabam não tendo aquilo que poderiam ter. Veja bem, os irmãos que vieram na semana passada não vêm hoje, não receberá o assunto de hoje. Algo vai ficar, portanto, para ser ensinado para tais pessoas. E algumas pessoas que estão aqui hoje, que não estavam na semana passada, vão ficar, a princípio, sem entender o porquê que nós estamos falando isso, porque não consegue assimilar com maior clareza o que devia assimilar, porque não participaram da semana passada. O assunto é sequencial. A Bíblia deve ser, inclusive, estudado de uma forma sistemática, organizada, que tem um sistema que vai indicar-nos os fatos e mostrar-nos as relações existentes entre eles, para que estas coisas tenham para nós sentido, tenha nexo, e nós possamos compreender o porquê que a Bíblia fala em relação a essas coisas. Muitas pessoas questionam coisas que são elementares para um cristão que se preza. Daí o problema, não participar de escola dominical, muitas vezes, e não participar dos cultos de ensino. Ou participa de um, falta outro, participa de mais outro, falta outro, e alguns participam de um e falta três. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que você na próxima terça-feira, se Jesus não voltar para buscar a igreja, esteja aqui novamente para aprendermos a palavra de Deus. Amém? Nós vamos voltar então ao que estamos falando com os irmãos. Na semana passada, paramos aqui. Em primeiro lugar, eu queria que os irmãos todos, por favor, em conjunto, lessem o versículo 5 do capítulo 2 desta segunda carta do apóstolo Paulo. Muito bem, na semana passada, dê-me a sua atenção, me ajude. Eu lembro que falei com os irmãos que a expressão do apóstolo Paulo no versículo 5, porque se alguém, ao Paulo falar sobre isto, vai ficar claro para mim e para você, nós que estamos aqui nesta noite, que dentro do versículo 5, ao que tudo indica, é concordado pelos estudiosos, que isto aqui tratou-se, portanto, de uma oposição ferrenha ao ministério do apóstolo Paulo. E isso fez com que Paulo sentisse profundamente esta situação. Já falamos com os irmãos sobre a formação desta igreja, os grupos existentes lá dentro,
por que Paulo escreveu a primeira e por que Paulo está escrevendo a segunda. Na segunda carta, Paulo fala por várias vezes defendendo a sua autoridade espiritual ou a sua autoridade apostólica, mostrando que ele não era, portanto, uma pessoa, como nós costumamos falar hoje aqui, que caíra de paraquedas entre aquele povo, mas era um enviado de Deus, Deus o havia levantado para estar ali. Ele não estava no seu próprio nome, estava no nome de Deus, ou no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todavia, esta situação aconteceu. E ao acontecer esta situação, este indivíduo aqui, ele foi colocado, nós hoje falamos, ele foi colocado em disciplina, foi estabelecida uma disciplina. E a disciplina que foi estabelecida para ele, ao que tudo indica, ao observarmos aqui, é que foi uma disciplina muito severa. Eles disciplinaram ele de uma forma muito severa. E este homem quebrantou-se, o contexto nos mostra isso, que ele estava profundamente triste, estava arrependido. Daí então o apóstolo Paulo, sabedor que lá dentro havia um grupo ainda que, ou alguns grupos, e dentre os quais tinha aquele grupo que amava mesmo o apóstolo Paulo e defendia a sua pessoa, Paulo então escreve pedindo perdão para esse indivíduo, porque ele sabia que algumas pessoas teriam problema de lidar com esta situação, não concordaria em remover o indivíduo desta situação. Portanto, meus amados irmãos, alguns princípios que nós vamos observar a partir de agora. Em primeiro lugar, nós vamos observar aqui com os irmãos que o apóstolo Paulo mostra o seu posicionamento como apóstolo, não obstante a sua autoridade ministerial, a sua autoridade apostólica. Paulo apresenta-nos aqui o seu posicionamento como um servo de Deus, como um cristão, como uma pessoa que de fato não só fala, mas ele tem presente no seu coração o evangelho e o amor de Deus, o que é esperado de cada um de nós que servimos ao Senhor Jesus. Se os irmãos bem observarem, Paulo está dizendo, porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Paulo entra no versículo de número 6, dizendo a eles, basta ao tal esta repreensão feita por muitos. Paulo está apelando por esta pessoa, ele está fazendo um pedido em nome desta pessoa, que na verdade era contra ele, havia levantado contra ele, que havia, entre aspas, podemos dizer, se tornado inimigo do apóstolo Paulo, e não Paulo se tornou inimigo dele, mas ele havia se tornado inimigo, em certo sentido, do apóstolo Paulo. O que era de esperar do apóstolo Paulo? Paulo apresenta-nos, portanto, que é o seu posicionamento como apóstolo. Paulo não está dizendo que ele ignora a questão da disciplina, mas ele não é a favor da vingança que é movida por ressentimento. Nós precisamos observar isto. Muitas pessoas, em nome do zelo, mas não pelo zelo, movidos por um ressentimento, por uma mágoa existente no seu coração, eles não importam com o dano, com a situação que alguém encontra, que poderá culminar até na destruição de tal pessoa, que poderá culminar na perdição eterna de tal pessoa. E uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender pela Bíblia, pela palavra de Deus, e por mais que isto nos custe, nós devemos pedir ao Senhor que nos ajude a percebermos esta verdade, colocá-la dentro dos nossos corações, é que Jesus morreu não por um, ele morreu por todos. Nós devemos lembrar isso ainda no domingo, é um versículo que tanto cito aqui, mas foi dito pela irmã Andréas, me parece no domingo mesmo. Ela, ao ter a oportunidade, leu aqui 2 Coríntios 5:15, quando Paulo está dizendo, e ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. Ou seja, Cristo morreu por ti, Cristo morreu por mim. Isso é novidade para nós? Não, não é novidade, todos nós sabemos. Mas nós sabemos, irmãos, da boca para fora. Nós não demonstramos que de fato nós temos este conhecimento na nossa prática diária. Isso é uma forma de expressão, eu sei que há quem demonstre.
Mas, lamentavelmente, existem muitas pessoas que não demonstram de uma forma clara na sua vida que ele percebe que Cristo morreu não somente por ele. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Deus não amou parte das pessoas, mas Deus amou o mundo, seres humanos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós somos alvos do amor de Deus. Todos nós fomos a razão pelo fato de Deus ter enviado a Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Não foi um grupo de pessoas, não foi somente eu, mas também não foi somente você. Todos nós tornamos razão para Cristo ter morrido na cruz do Calvário com o propósito de nos salvar, de nos comprar para Deus. Nós precisamos perceber isto. Por qual razão esse posicionamento do apóstolo Paulo? Eu repito, Paulo não está negando a necessidade da disciplina, mas Paulo também não é a favor da vingança que é movida por ressentimento. Por que eu faço a questão dessa ressalva? Porque nós vamos observar que a palavra vingança, a Bíblia está recheada dela desde o Velho Testamento e também no Novo Testamento. Nós vamos perceber a ideia, quando a Bíblia está falando a ideia do fundo desta palavra vingança, que Deus é Ele quem vinga aqueles que são seus. Se uma justiça precisa ser feita, isto não passa desapercebido aos olhos do Senhor nosso Deus. Quando nós nos humilhamos diante de determinadas situações, nós não nos humilhamos para pessoas. Nós costumamos a falar que somos espezinhados, que somos pisados, mas a grande verdade não é assim, irmãos. Nós humilhamos debaixo da potente mão de Deus. E ao tempo certo, Ele nos exalta. Ao tempo certo, Ele estabelece o que é preciso estabelecer. Portanto, meus amados irmãos, mesmo dentro do Novo Testamento, nós vamos perceber esta palavra vingança com sentido positivo. Ou seja, a retribuição divina devido ao pecado ou à obstinação do ser humano, ou ao ser humano relutar contra Deus, pecar contra Deus, deliberar em seus atos contra Deus, viver de uma forma rebelada e intencional contra o Senhor nosso Deus. Porém, nós devemos ter o entendimento que a disciplina é totalmente ao contrário da vingança que é promovida, que é estabelecida por ressentimentos, por mágoa, por rancor, por ódio, por uma raiz de amargura, e a pessoa fica querendo ver o outro passar por aquela situação. Eu posso entender pela Bíblia, pela palavra de Deus, que Paulo era sabedor que esse indivíduo precisava passar por uma medida disciplinar. Mas Paulo não estava alegre, contente ao vê-lo naquela situação. E isto, meus irmãos, indica a qualidade de vida espiritual que nós possuímos. Se nós estivermos assentados em bancos de igreja, e ao observarmos pessoas enfrentando situações complicadas, difíceis, e a nossa natureza é tendenciosa a isso, principalmente se essa pessoa nos ignorou, principalmente se esta pessoa já esteve contra nós, ou até está contra nós, se nós estivermos assentados em bancos de igreja, movidos deste sentimento, dizendo aleluia, glória a Deus, até que enfim chegou a hora dele, até que enfim chegou a hora dela, eu sabia que mais cedo ou mais tarde Deus pegaria ele, Deus pegaria ela, colocaria ele ou colocaria ela no canto da parede, nós estamos distantes do pensamento divino. Nós estaremos distantes do que é a mente do Senhor nosso Deus. Nós precisamos entender isto. Nós precisamos conceber esta verdade. Deus não terá prazer em nós se nós estivermos movidos deste sentimento. A questão da medida disciplinar, meus amados irmãos, Paulo vai revelar aqui dentro desta passagem para nós o porquê que ela existe. Ela não é uma vingança puramente humana, mas ela é uma medida estabelecida por Deus, porque a quem falhou, a quem pecou, a quem errou, e ao errar, ao agir desta forma,
tornou-se necessário uma medida retributiva da parte de Deus para com esta pessoa. Mas isto não tem a ver com a minha vontade, isto não tem a ver com a sua vontade, porque a grande verdade é que muitos de nós queremos poupar alguns, mas queremos que outros entrem na fogueira. Essa é a grande verdade. Se estivesse aí agora alguém enfrentando um problema sério e fosse perguntado a você, e tivesse lá um amigão seu do peito, fosse perguntado a você, quem é que você quer tirar dessa situação? Quem é que você ia tirar? Você ia tirar seu amigão, sua amigona, com quem você convive, quem você gosta, com quem concorda com as suas ideias, talvez quem é conveniente com seus erros, com seus pecados. Era essa pessoa que você ia lá e arrastar na hora. Foi me dada a oportunidade, esse que vai sair. Então preste atenção, isso é característica do homem. Mas eu preciso entender pela Bíblia, pela palavra do Senhor nosso Deus, que a medida que Deus estabelece é porque ela é necessária para uma correção. Mas eu me alegrar por tal situação, eu posso estar demonstrando que o amor de Deus não está presente no meu coração como devia, ou como Deus quer que ele esteja presente no meu coração. Guardemos isto para nós aqui nesta noite. Veja bem o posicionamento do apóstolo Paulo. Ele quer disciplina, reconhece a necessidade, mas não uma vingança puramente humana. Certo? Vamos caminhar um pouco mais. Eu gostaria que os irmãos percebessem que é negado a nós o nome deste indivíduo, desta pessoa. A Bíblia relata, portanto, esse acontecimento, mas não nos mostra quem é o indivíduo, não nos mostra quem é a pessoa. E uma vez mais, eu gostaria que os irmãos observassem que a escrita é de Paulo, a carta é de autoria de Paulo. Paulo sabia quem era o indivíduo, mas Paulo não apresenta o nome dele. Paulo não diz quem é a pessoa. Isso deve ser uma lição extraordinária para a minha vida. Isso deve ser uma lição extraordinária para a nossa vida. Não devemos ter prazer em ver alguém exposto. Ser contra o erro de uma pessoa é uma coisa. Ser contra a pessoa é outra. Deus aborrece pecado, conduta errada, Deus aborrece o erro, Deus não macomuna com o erro de ninguém. De ninguém. Por mais que tenha tido comunhão com Ele, que tenha sido uma pessoa usada por Ele, Deus não macomuna com o erro de ninguém. Deus não compactua com os nossos pecados. Deus não agrada disso. A Bíblia diz que Ele aborrece, porém Ele ama o indivíduo. Ele não deixa de amar a pessoa. Ele continua, o ser humano continua sendo alvo do seu amor. E o propósito de Deus é trazê-lo, restaurá-lo, erguê-lo. Eu penso, irmãos, melhor dito, se nós hoje vivêssemos de fato o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor nosso Deus, como seria outra coisa? Como seria outra coisa? Recordo de uma época, inclusive, que em um de nossos congressos, o nosso tema foi em busca dos valores existentes na igreja primitiva. Isso foi discutido aqui. Quais eram esses valores? Paro e penso, qual é a distância que nós temos dos crentes primitivos? Ou nós estamos aparelhados com eles na conduta? Somos semelhantes a eles? O que havia na vida daquele povo, porventura existe em nós, está presente na nossa vida? Isso é visível na nossa vida? Eu queria que você parasse e pensasse nesta noite, para que não corramos o risco, meus amados irmãos, de estarmos perdendo o nosso tempo, muitas vezes, mesmo na condição de crentes, de pessoas que carregam a Bíblia e que possuem um cartão de membro. Mas que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus nos guarde debaixo da sua mão bendita. Portanto, Paulo nega aqui o nome do indivíduo, ele só diz, porque se alguém me contristou,
Eu fico muito preocupado com pessoas que gostam de expor os outros. Ao tomarem conhecimento de uma coisa, eles custam esperar um momento adequado para ligar para alguém ou para falar para alguém certa situação. Nós precisamos preocupar mais com a nossa própria pessoa. Eu disse outro dia, o tempo que nós perdemos em falar de alguém, em olhar para outros, nós deixamos de investir na nossa própria vida. Inclusive, policiar a nós mesmos é um alto investimento que temos, que faremos, se nós começarmos a policiar mais a nossa vida. A começar por aí, eu estou preocupando demais com a vida do Beltrano. Estou preocupando demais com a vida do fulano. Será que eu não estou na mesma condição dele? Ele está errando por aqui, eu estou errando por cá. Nós precisamos olhar mais para nós. Eu fico olhando, irmãos, para aquele ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e depois vá tirar o cisco do olho do outro. Sabe o que Jesus está dizendo? Que é impossível ver bem com a trave no olho, irmão. Que visão correta você terá com a trave no seu olho? Jesus está dizendo que você está vendo errado. Sua visão não está correta. A visão de quem age assim não está correta. Eu gostaria, tenho dito isto constantemente, que mais do que falar, nós venhamos viver essas verdades. Pedir a Deus que nos ajude a viver essas verdades. Nós podemos invalidar nossas orações se isso não for real na nossa vida, se nós não tivermos essa disposição. Às vezes ficamos de joelhos dobrados, mas invalidamos isso. Invalidaremos horas de jejuns, de tempo de consagração, se nós não vivermos isso. Invalidamos nossas mensagens se não vivermos isso. Invalidamos nossos ensinamentos se não vivermos isso. Invalidamos os hinos que nós cantamos se não vivermos isso. Qual é a mensagem que o nosso hino fala? Qual é a mensagem que nós pregamos? Quais são os ensinos que nós ministramos? O que é que nós falamos nas orações? Por que nós consagramos a Deus ou tiramos períodos para jejuar a Deus? Cuidado, irmãos, podemos estar fazendo sacrifícios de tolos. Pode redundar ou tornar-se algo vazio, sem sentido. Nós precisamos viver isso. Se eu perguntar aqui nesta noite, todos vocês terão a coragem de olhar para mim e falar: eu estou bem, pastor. Eu estou bem, não tem problema nenhum. Estou, diz o pastor Pedro Roda, tinino. Afinadinho com isso que o senhor está falando aí, É do jeitinho que o senhor está falando. Concordo com o senhor e defendo isso até debaixo d'água. Você pode me dizer, mas a minha pergunta é: Cristo sabe se isto é verdade ou se você está mentindo para você mesmo? Nós precisamos, portanto, então refletir, nós precisamos, portanto, pensar. Não podemos calar de forma nenhuma enquanto o povo viver em atrito, em desarmonia, em contenda, em disse-me-disse, em briga, em confusão. Como é que a gente cala diante dessa situação? Como nos calaremos diante desta situação? Vamos caminhar mais um pouquinho, porque as horas correm bastante, é a dever dela mesma andar. Vamos caminhar mais um pouquinho. Logo, irmãos, eu disse aos irmãos que me preocupa as pessoas que querem apresentar os outros, não preservam a imagem, a identidade de ninguém. Paulo mostra-nos completamente o contrário disto aqui. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Segundo lugar, nós precisamos observar então, meus amados irmãos, que o perdão, de acordo com o que Paulo demonstra aqui, ele não é ordenado devido à nossa autoridade ministerial. Até porque, preste atenção, você veio aqui para estudar. Irmãos, eu não vou ficar satisfeito se você estiver aqui pensando em outras coisas. Você veio aqui para estudar, eu não perco meu tempo. Eu leio a Bíblia para a minha vida, mas para passar também para você. Então preste atenção. Inclusive passa a fazer assim, passa a vir para a igreja
com cadernetinha na mão, um papel, e anota, traz Bíblia para a igreja. Leia ela, não durma aqui dentro não. Leia ela. Preste atenção, eu quero ver vocês olhando para cá. Já eu começo a chamar fulano, Bertrano, olha para cá. E eu sei que você não vai ficar bravo comigo. E vocês sabem que eu chamo mesmo. Então preste minha atenção, por favor, olhe para cá. A questão do perdão, ele não é ordenado devido à nossa autoridade ministerial. Paulo aqui, irmãos, está mostrando qual que é a base para isto. Qual que é a base para essa questão? Perdão não é ordenado devido à autoridade ministerial que nós temos. Mas é devido, meus amados irmãos, à confirmação do amor cristão. Logo, se isto não for realidade no nosso meio, não vamos mentir, não vamos nos enganar. Significa que nós estamos em dívida. Significa que o amor está em baixa. Olhe para cá, por favor. Quando Jesus disse assim em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não pense os irmãos que é só o amor para com Deus, até porque esfriou o amor para com Deus, esfria-se em todos os aspectos, sentidos. Isso tem a ver em todos os sentidos. Tem a ver esfriar o amor também para com os nossos semelhantes, e o amor não deve estar em baixa. Eu me lembro de um tempo atrás que falamos mais detalhadamente sobre 1 João. E lá eu lembro que eu disse aos irmãos que o que prova o desenvolvimento cristão é o amor na pessoa. Isso é que prova crescimento, desenvolvimento. Não é capacidade de chegar aqui à frente e falar. Tem muitas pessoas que falam e deixam a gente boquiaberto. Nós falamos, meu Deus, mas que coisa extraordinária. Mas mais do que isso, há um negocinho assim, falai, assim procedei. Assim falai, assim vivei. E eu vou dizer uma coisa para a igreja sem negar a verdade de forma clara. Muitas pessoas cantam, mas não vivem aquilo que canta, porque isso é só para nós que prega, né? As pessoas falam assim, o pregador tem que pregar aquilo que ele tem que viver aquilo que ele prega. Pregador não, o crente, todos, cantor, não é só pregador não. Um hino cantado aqui na frente é uma mensagem. Quando a gente prega, quando a gente canta, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. O que é regenerado? Falamos no domingo de manhã aqui. Coração transformado. Cadê esse coração? Cadê esse coração? Que recebeu de fato a visitação de Deus. Ou a gente está pensando que cantar um hino aqui, nós não vamos ter que falar para Jesus um dia. Todos os hinos, eu advirto a igreja, todos os hinos, mensagens e ensinos, nós prestaremos conta deles diante de Deus. Todos. Não pense alguém que ser cantor é menos responsabilidade que pregador. Não pense alguém. Não pense. Todos que carregam o nome de Deus estão carregando a maior das responsabilidades do ser humano. Todos. Todos. Eu e você, você e eu. Nós. A responsabilidade é muito grande. Então, meus amados e queridos irmãos, o perdão não é devido à nossa autoridade ministerial, porque se fosse, olhe para cá por favor, eu chegava naquele crente turrão que não quer perdoar e falava, você perdoa rapaz, eu tenho autoridade ministerial, perdoa. Ele fala assim, perdoa, mas sai dali dizendo, perdoa o quê? Ele não está dentro de mim, ele não sabe o que está no meu coração. Aquela murrinha continua presente na vida dele, aquele lenga-lenga continua acompanhando ele. Há muitas pessoas que dizem que perdoaram, o pastor pensa que perdoou, a liderança da igreja pensa que perdoou, mas entre eles existe uma barreira, uma parede de separação. Ela está ali, é verdade. Ela está lá e Deus está vendo ela. Deus está contemplando ela. Ela está presente. Não há um relacionamento à maneira. Não há um relacionamento como Deus quer. Não existe verdade de ambas as partes. Pode ser que de um exista, mas de outra não. De outra não.
Então nós precisamos ter atenção, porque se a questão fosse na questão, ou se a questão tivesse a ver com nossa autoridade ministerial, era só chegar e falar, perdoe. Agora, se as pessoas têm dificuldade para ouvir a palavra de Deus, que é autoridade sobre todos nós, acham mesmo que chegássemos e falássemos, olha, eu sou pastor, então você perdoa, eles perdoariam? Olha, afinal de contas, só Deus e você sabem como é que você está. Eu estou olhando para você nesta noite, e muitas pessoas não entendem isso, e também eu não entendia, mas o meu coração, como pastor, diz que existem coisas para consertar em algumas pessoas aqui. Isso aqui não é um palpite, não é uma opinião, não é um pré-julgamento. Você está me entendendo? Isso aqui não tenho dúvida que trata-se de uma direção de Deus. Agora preste atenção. Mas como ser humano, eu vou olhar para você e vou dizer que está tudo bem. Está tudo ok. Até porque é um problema, irmão. E quem é que quer conviver com o menino? Que qualquer coisa quer pegar no tapa? Isso é coisa de criança, isso é coisa de menino. Nós já caminhamos. Olha a nossa idade. Vê se nós temos tempo para essas coisinhas. Para esses lenga-lenga. Vê se a gente já não está bem velho para poder ficar brincando de falar de vida dos outros por telefone, por Facebook. E quando encontramos, reunimos também. Vê se nós já estamos bem velhinhos para isso. Olha a nossa idade. Olha os nossos anos de caminhada. Isso não é coisa nem para menino. Quanto mais para nós, que já vivemos há alguns anos. Então olhe para cá, por favor. Isso não tem a ver com autoridade ministerial. A autoridade ministerial é essa que estamos fazendo aqui, pregando, ensinando. Mas isto tem a ver, a base para isto é o amor presente no coração do indivíduo, da pessoa, daquele que recebe a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero mostrar isso para os irmãos na Bíblia, capítulo 2 e o versículo de número 8. Bíblia aberta, por favor. Capítulo 2, versículo 8. Leia para mim os irmãos em conjunto, me ajudem aí. Novamente, faça o favor, leiam. Os irmãos prestaram atenção na forma da descrição, ou da escrita de Paulo. Paulo está rogando os irmãos, ele está fazendo um apelo, ele está conclamando os irmãos. Eu rogo vocês. É o que ele está dizendo. Mas ele não está dizendo, eu te ordeno ou eu vos ordeno. Ele está dizendo, eu rogo, pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. A questão do perdão tem a ver com a confirmação do amor. Logo, olhe para cá, tornará vazio nossos sermãos, nossos hinos, nossa fala, se nós não confirmarmos. Paulo está dizendo, confirmem. E olhe para cá, ele está dizendo para uma igreja, que ele falou sobre o amor de uma forma detalhada, mostrando a supremacia do amor, na primeira carta. Ele já havia escrito a primeira, eles sabiam muito bem sobre a questão do amor, eles tinham base para isso. Paulo escreve agora a segunda, fazendo eles lembrar do que havia sido ensinado na primeira. Quando ele diz que você pode falar a língua dos homens, você pode falar a língua dos anjos, você pode distribuir a sua fortuna, mas se você não tiver amor, isto é como metal, ou como sino que tine, é algo vazio. Significa dizer o que eu acabei de dizer aqui, que nossos hinos, nossas mensagens, nossos ensinos serão vazios, se nós não confirmarmos com amor. Vá para casa hoje pensando nisto. Eu não disse a nenhum dos senhores e das senhoras que isto era uma coisa facinha. Porque quando você perdoa alguém, olhe para cá, primeiro você venceu a você mesmo. Você venceu a você mesmo. Com a ajuda do Espírito Santo,
da palavra de Deus, você venceu a você mesmo. Porque muitas coisas que nós temos têm a ver com a queda do nosso pai Adão. Por que de quando em vez nós ouvimos aquela orientação? Irmão, no momento que você está com ânimo à flor da pele, não fale nada, cale. Pense 2 vezes, durma uma noite, espere. Exatamente por isso, porque todos nós temos tendência a isso. Se alguém pisar no nosso pé, o natural é que a gente sinta dor. Se pisarem no nosso pé, é natural que vamos sentir dor. E para a dor, o que faz? Não pisa no pé não, toma um Tilenol, toma um Benuron. E o Benuron é uma boa noite, dormindo, pedindo a Deus para falar com ele naquela noite, com ela. Senhor, me ajuda. Essa situação aí está entalada aqui na minha garganta, mas me dá graça nessa noite. Me ajuda. Eu não tenho dúvida de que eu tenho pessoas aqui, sendo sincero, quando eu digo eu tenho, irmãos, é uma forma de expressão. Nós temos pessoas aqui que Deus tem trabalhado de uma forma extraordinária na vida de tais pessoas. E isso não tem dado por acaso, tem dado porque tais pessoas estão lutando contra eles mesmos. Estão lutando contra si mesmos. Estão pedindo a Deus, me ajuda, me dá graça. Tem hora que não é fácil, mas é possível e é preciso. Lembremos disso, é possível e é preciso. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude, que Deus ajude a você. Então Paulo pede, confirmem o amor de vocês para com Ele. E a forma de confirmar é perdoando. No versículo anterior, os irmãos estão vendo, no versículo de número 6, Paulo dizendo, basta ao tal esta repreensão feita por muitos. Já basta, Paulo está dizendo, já basta. Ele fora disciplinado, severamente disciplinado, agora perdoe ele. Confirme o vosso amor para com ele. Coloque o amor em evidência. Que isso transpareça, que isso seja claro. Bendito seja para sempre o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Daí, irmãos, eu preciso parar e pensar que aquilo que outro dia eu falei na escola dominical pela manhã, e nós precisamos pensar muito em relação a isso. Existe esse problema no meio do povo de Deus. Eles mudam de conceito devido a uma atitude de alguém. Mudam facilmente de conceito devido à atitude de uma pessoa. E eu preciso observar, o que eu preciso observar, meu querido irmão e minha querida irmã, é se isso se tratou de uma atitude, de um ato isolado, ou se isto é uma prática diária, se isto é a vida, é o que caracteriza a pessoa. Porque também não vamos fechar os nossos olhos e negar a verdade que existem pessoas que vivem na prática. Mas existem pessoas que cometem o ato isolado. Isso não é uma prática, isso não é todos os dias, isso não está sempre acontecendo. Nós não podemos mudar o nosso conceito pela pessoa. Veja a fraqueza que muitas pessoas têm. Alguém convive com ela 99 vezes ali no pé. Uma vez falhou. Falhou uma vez, mudou o conceito para sempre. Isso não existe, irmãos. Isso não pode existir. E quanto às 99? Não tiveram nenhum valor? É uma palha que foi colocado fogo e desapareceu? É preciso lembrar. É preciso considerar o que é a vida, o que é a prática do indivíduo. Há coisas que é difícil para mim, é difícil para você, não negamos isso, porque nós sabemos que se trata de algo intencional. Se trata de querer. A pessoa quis. No nosso entendimento até teve prazer. Segundo o apóstolo Paulo, dentro do contexto, citamos aqui na semana passada, ele havia chorado. Lhe custou lágrimas. Mas agora, dado ao arrependimento do indivíduo, posterior ou devido à disciplina que o indivíduo estava passando, ao arrependimento, então Paulo
está clamando pelo perdão. Ele está pedindo perdão para esta pessoa. Que Deus seja louvado por esta situação. Logo, queridos irmãos, eu faço uma observação. Nós não devemos mudar o nosso conceito em relação a uma pessoa devido a uma atitude isolada, desde que isto não seja prática, porque não há como também concebermos uma ideia de alguém quando ela não é. Não adianta querer conceber a ideia de alguém dizendo, não, ela é isso, quando ela não é. Mas ao tratar-se de um ato isolado, nós não podemos mudar o nosso conceito em relação a esta pessoa. Eu repito, quantas coisas que foram feitas, quantas obras que apareceram, e aparece-se um ato isolado e muda-se completamente o conceito em relação a tal pessoa. Se nós estivermos mudando o nosso conceito em relação às pessoas devido a um ato isolado, não tenha dúvida que outros também mudarão a nosso respeito. Porque mesmo não vivendo na prática, nós estamos sujeitos a decepcionarmos alguém. Estamos sujeitos, inclusive, irmãos, até a um mal entendido. A quem mude opinião e conceito em relação a nós por um mal entendido, por uma má interpretação. Ouve-se uma coisa, entende outra. Ouve-se uma coisa, interpreta do jeito que queria. Quando não se tratou daquilo, então todos nós estamos nesse barco aí. Eu preciso parar e pensar. Porque eu mesmo sei qual é a minha conduta, qual é a minha vida, como você também sabe qual é a sua conduta e qual é a sua vida. Logo, como cristãos, nós precisamos ser vigilantes, para que não estejamos mudando de conceito em relação a algumas pessoas, devido a uma atitude isolada dessas pessoas. Repito, não haverá como nós negarmos ou querer rotular alguém, quando na verdade também ele não é. Há quem viva na prática, é o dia a dia, é a sua vida, é caracterizada por aquilo, mas há quem enfrente dificuldades, passe por determinadas situações. Nós precisamos ter a capacidade de observar essas coisas e, em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixar que isto atrapalhe a nossa vida espiritual. Daí eu faço uma aplicação. Cristãos que falam da igreja onde congregam, falam do ministério onde congregam, desavisados até, por um ato isolado de uma pessoa, ele diz, a igreja, o ministério, igreja, olhe para cá, igreja não é só uma pessoa, igreja é nós, ministério não é uma pessoa, ministério é nós. Quantas pessoas que foram servidas pelo ministério, pela igreja, foram assistidas, sequer sabem, mas a liderança ora, irmãos oram, irmãs oram, jovens oram, pessoas oram, e depois embola o ministério e diz, o ministério é assim. Irmão, cuidado com isso. Cuidado com isso. Quando tu enfrentares problema, lembra do que falaste para trás. Lembra daquilo que falaste, daquela que faz parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós compomos a igreja do Senhor Jesus. Ora, somos responsáveis por atitudes isoladas de uma pessoa? Por atitude isolada de outra pessoa? Embolar uma igreja, embolar um ministério? E eu não estou referindo simplesmente a nós, mas à igreja de nosso Senhor Jesus sobre a face da terra. Quantas vezes, irmãos, eu me lembro daquela vez que falei aqui sobre Davi, o tema da mensagem está viva na minha memória até hoje. Nos momentos de dificuldade, esforce-se no Senhor. E falei sobre Davi em Ziclag, os irmãos devem lembrar, que a Bíblia diz que aqueles que comiam no prato com Davi, apertaram depois a Davi. Quantas vezes há crentes que são assim? Irmãos, há pessoas que eles enfrentam situações exatamente porque eles não pensam no que falam. Eles falam que sobra. Eles falam que não deve. Não observam lugar nunca, nem no seu trabalho, nem em outro lugar. Não envolva nome da igreja. Não envolva nome do ministério. Vou te dizer uma coisa com muita seriedade. Lave a boca, mesmo sendo crente.
para falar da igreja que você congrega, para falar do ministério que você congrega. Lave sua boca. Não cause prejuízo para a obra de Deus. Esta obra é de Deus. Reúne 2 ou 3 desavisados, alguém inconformado, diz, a igreja ela é assim. É mesmo, porque eu também já passei por isso lá. Vigie. Tranque sua boca. Isso é mais sério do que a gente pensa. Igreja não é uma pessoa, igreja não é 2, igreja somos nós. Ministério somos nós, todos nós compomos este ministério aqui, ó. Quando uma pessoa chega para mim que eu tenho que discipliná-lo, excluí-lo, eu não digo a igreja pecou. Eu não digo a igreja corrompeu. A igreja fracassou, a igreja cometeu isso. Não, senhores. Um membro da igreja está numa situação difícil e precisa agora de restauração. Precisa ser ajudado agora. Acorde, acorde. Há muitas coisas que têm a ver com a nossa fala. Abramos os olhos. Estou falando porque está dentro do contexto que nós estamos estudando com os irmãos. Nós precisamos confirmar o amor e não mudar de conceito. Uma pessoa que fala assim da sua igreja, logo, ou ele nunca tivera conceito da igreja, ou ele está mudando de conceito em relação à igreja. Está mudando de conceito em relação ao ministério. E vamos ver onde é que está o problema nesta situação, o que isto poderá causar. Bom, eu tenho pelo menos mais 5 minutos, deixa eu começar a falar com os irmãos sobre o resultado do perdão. Agora nós vamos observar, segundo a descrição de Paulo, a visão do apóstolo Paulo, não obstante o que nós já estudamos com os irmãos, analisando outros contextos. Nós vamos analisar o contexto de Paulo. Segundo o que o apóstolo Paulo nos apresenta, em primeiro lugar, o resultado do perdão, ele põe em atividade o amor que deve estar presente entre nós. Logo preste atenção, nós vamos medir crescimento da igreja, nós vamos medir desenvolvimento espiritual, nós vamos medir, portanto, a estrutura da igreja. Quando o amor está em evidência, está em atividade, quando ele não é só uma fala dentro da igreja, mas quando ele é vivido por cada um de nós, quando nós estamos vivendo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5. A próxima, a anterior aí, por favor. Aleluia. Os irmãos encontraram? Então, por favor, todos leiam, por favor. Muito bem, a nossa versão ou a nossa tradução, essa que está em nossas mãos, está dizendo o último ponto desse versículo, está dizendo, não suspeita mal. Mas se você for para Almeida, atualizada, a nossa é a corrigida, se você for para a atualizada, essa última parte do versículo vai estar dizendo assim, não guarda rancor. Não guarda, olha para cá, ressentimento. É a mesma coisa. O amor, e isto aqui é o ponto central para nós. O amor não guarda ressentimento. Havia um belo hino, um belo hino que praticamente não é cantado. Eu não me lembro mais quem cantava, mas eu me lembro que ele dizia, o amor nunca guarda rancor. Me lembro muito desse hino cantado no nosso meio. O amor nunca guarda rancor. Significa dizer que não é pelo fato do indivíduo, da pessoa, ser crente, cristã, servir a Deus, que ele não será ferido. Mas ele não guardará rancor. Ele não guardará ressentimento. Não estará dentro dele, dentro dela, raiz de amargura que lhe mata. Que mata. E uma coisa que eu digo aos queridos irmãos que me ouvem nesta noite, isto é sabido, é notável, conhece-se um crente vazio. Conhece-se um crente vazio. Isso é conhecido. Na fala você percebe,
Você percebe na forma dele proceder. Você percebe nele cantar. Você percebe. É conhecido como também um crente cheio. Ele é conhecido. É como você pegar duas latas, uma vazia e cheia, e bater nas duas. Bate nas duas para você ver. Ou você acha que o barulho vai ser o mesmo? De uma vasilha vazia e de uma vasilha cheia. O barulho é diferente. O crente cheio tem um barulho. O crente vazio tem outro. Há muitas vezes que você observa na pessoa capacidade, você observa na pessoa dinâmica, você observa na pessoa, você vê na pessoa que ele tem conhecimento. Quantas vezes que a gente vê alguém pregar que a gente fica admirado? Agora, a tônica aí, a questão do forte aí, não é isso. É como é que está soando esse barulho. Ele é atrativo, ele é gostoso. Olha quantas vezes que você para ouvir, e isso eu não estou abrindo brecha para outro lado. Olha quantas vezes que você para ouvir alguém, que quando ele vai falar, você percebe que ele tropeça no português. E eu não estou dizendo que devemos fazer, mas há quem tropece no português. Mas você fica atraído pela palavra que ele está falando. Ela é gostosa de se ouvir. Qual razão? Barulho de lata cheia. Mas há quem fale com muita capacidade de maestria, mas logo te enfada também. Você fica enfadado, parece que você embuchou. Barulho de lata vazia. Então dê-me a sua atenção, por favor, aqui nesta noite. Nós precisamos pensar sobre isto. Paulo está dizendo para nós que o amor, ele não guarda rancor. E nesse aspecto aqui, meus irmãos, é aversão. Eu lembro que falei, acho que foi na terça-feira passada, das pessoas que acabam por ter aversão a outras pessoas. Que chegam a estar na igreja querendo que outros não estivessem, porque não se sente bem. Se sente mal, se ver outras pessoas, aversão, repugnância, é a mesma coisa, repugna, como que vomita, dá mal-estar, quando vê alguém, é incomodado, há um desconforto. Vê se isso é vida cristã, irmãos, chegar na casa do Pai, na igreja, no lugar que Deus nos deu para a gente reunir e adorar. Uma das coisas que nós estudamos aqui no domingo, para quem estava aqui, deve lembrar, é o milagre que Deus produz na nossa vida, em fazer de nós criaturas como seus filhos e ingressar-nos na sua família. A Bíblia diz, já não sois mais forasteiros, nem estrangeiros, mas sois família de Deus. Nos tornamos família de Deus. Aí imagine a família reunida e a pessoa repugnando, quase que vomitando, desconfortável. Isso não é vida cristã, irmãos. É só uma questão de inteligência. Só questão de inteligência. Quem que é prejudicado nessa situação? Imagine eu aqui, que liberdade teria para pregar se eu estivesse olhando para você querendo te vomitar? Se você estivesse me dando náuseas? Quem está sofrendo? Eu não, você. Você está aí tranquilo dizendo, prega, pastor, que eu quero comer. Prega, pastor, que eu quero ouvir a palavra. E eu estou aqui, não dou conta. Estou embuchado, porque eu estou vendo ele, porque eu estou vendo ela. Isso não é vida. É uma questão até de ser inteligente. O amor não guarda ressentimento. Portanto, ele não terá aversão pelas pessoas. Ele não terá essa contrariedade. Antes, pelo contrário, ele vai se alegrar. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. O irmão está crescendo. O irmão está abençoado. Deus seja louvado. Que Deus lhe dê mais crescimento. Que Deus lhe dê mais vitória. Que Deus seja com ele. Que Deus invista na sua vida a cada dia. Deus seja para sempre louvado. Bendito é o nome do Senhor. Deixa eu fazer mais uma observação. Em primeiro lugar, o perdão põe em atividade o amor. Em segundo lugar, ele exercita a misericórdia. Olha o versículo de número 6 do capítulo 2 da carta que nós estamos lendo. Quando Paulo está dizendo, basta ao tal esta repreensão feita por muitos. Paulo está dizendo, chega, basta, já deu, essa medida está boa. Isso aqui é o exercício da misericórdia. Não negou a ele a repreensão, mas teve um limite dessa repreensão. Se Deus permitir, nós terminaremos o assunto com os irmãos na próxima terça,
em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu convido a todos para estarem em pés em nome do Senhor.